Era um aleijado, mas que não vivia só. Os irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, no Evangelho escrito em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45. Marcos 1, 40 a 45. Aproximando-se dele um leproso, rogando de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Mesmo instante, e desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência. Logo lhes pediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Aquela nossa doente vontade, a nossa vontade, a nossa inclinação desde criança, desde nossa meninice, é para o mal. É para buscar nossos próprios interesses, é para buscar nossa vontade, buscar o interesse de alguém, de uma nação, de um povo, de uma religião, não sei. A nossa vontade é uma vontade doente, e a nossa vontade, por mais que possa parecer bem aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, a nossa vontade é como uma lepra. Vai se decompondo, vai se perdendo aos poucos. História de um homem leproso. Um homem em que a própria história diz que quando ele foi curado, ele precisou se dirigir imediatamente, não ao perito do seu convênio, não o perito para obter a alta, mas ele tinha que ir para um agente de saúde espiritual. Aquele homem estava em pecado e nada poderia mudar a história daquele homem. Um homem antissocial, ou seja, fora do social. Um leproso, onde se encontrava, onde entrava no seu beco, numa casa, tinha que anunciar: imundo, imundo, estava ali. E aquele homem, nem fácil, não era fácil aquela cura. Esse homem já havia passado por várias terapias, quem sabe, várias medicações para obter aquela cura. Ele sabia de alguém. Jesus estava passando por lá. Aquele homem, o homem de Nazaré, intitulado por Marcos, lá no Evangelho, no primeiro capítulo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. A religião não havia resolvido as coisas daquele homem. A sua nacionalidade, provavelmente judeu, não havia resolvido o ensino dos sacerdotes, dos rabinos. As superstições da vida. Estava lá aquele homem cansado, talvez com os olhos vendados, as mãos escondidas, cada vez mais que a sua idade passava, estava aquele homem apodrecendo na vida e sem ninguém. Não tinha um companheiro, não tinha um leproso companheiro, assim como são os mendigos que andam em grupos. Um leproso sozinho, sem ninguém.
A sua vontade era clara: aproximar-se de Jesus. Alguém que é antissocial, não é aceito pela sociedade, excluído da sociedade, também está excluso e afastado de Deus. Aquele homem se tornou mais imundo e mais sujo na presença de Jesus. Quando nós nos aproximamos da palavra, da presença de Jesus, o nosso pecado é exposto, escancarado, declarado, e somos nós tidos por Deus como imundo. Eu tenho as melhores intenções ao vir à igreja. Eu vou ao texto com as melhores intenções, com o coração desprendido. Perante Deus você é declarado podre. Você e nós, todos nós somos almas perdidas, vagamos como cegos, como esse homem. Quando ele vai até Jesus, ele tinha consciência da sua situação. Eu sou leproso. Eu sou um expurgado. Eu não posso entrar na presença de Deus no templo. Eu não poderia estar no templo. Aliás, no templo não poderia haver aleijado. Um homem com o testículo dilacerado, alguém com dilacerações no seu corpo, representava pecado. Esse homem não poderia entrar no templo para cultuar o Senhor. Mas agora está perante aquele que é o Senhor dos céus e da terra, aquele que deu a sua vida estando nós mortos em delitos e pecados. Qual o motivo dessa aproximação? Desejava ser curado? Possivelmente. Aliás, quem não quer? Quem não quer resolver o seu problema hoje em dia? Mas os problemas hoje em dia, no mundo secular, materialista, no mundo de popstar, de BBB, nem sempre é ser curado espiritualmente, é curado fisicamente, ter os seus problemas resolvidos. Mas esse homem chega ao Senhor e ele sabe que só a presença de Cristo pode mudá-lo definitivamente. Ou ele continua o mesmo, ou ele é mudado. E muitas vezes a gente vai na presença de Cristo e continua o mesmo crente, ou o mesmo incrédulo. Mas esse homem sabe, aquele homem que nasceu de uma virgem, aquele homem que enfrentou Satanás cara a cara, aquele homem que expele demônios, esse homem pode, se ele quiser, resolver o meu problema. E agora, ele se mostra diferente das pessoas que se aproximavam de Jesus. Muitos vinham para o Senhor Jesus para repartir herança. Você conhece a história. Outros vinham para reclamar de uma situação. Outros vinham para curar um filho, uma filha. Mas esse homem vinha com um motivo muito esquisito. Se o Senhor quiser, eu faço. Eu sei que o Senhor pode. Mas quem sou eu? Eu te pergunto. Por que há tanta maldade, tanta doença e tanta fome? Por que Deus não resolve essa situação? Eu me pergunto. Será que Deus ainda precisa ou deve fazer alguma coisa por aquilo que o homem mesmo fez? Será que Deus ainda, na sua misericórdia e seu poder, tem obrigação de resolver aquilo que o próprio homem fez? Somente pela misericórdia, essa é a palavra. Se ele quiser ter a misericórdia de fazer a bondade, de preservar, Deus não tem obrigação de resolver nada. E esse homem, olha só, o que Lucas capítulo 5, ele relata, 5 versículo 12, o texto paralelo. Esse homem, ele chega de joelhos, e Lucas 5,12 fala que ele coloca o seu rosto em terra. Não podemos chegar a Deus com nossos méritos. Tenho sido um bom pai, tenho sido um bom crente. Ei, não vai olhar para mim?
Jesus Cristo, eu estou aqui. Sim, é claro, está aqui. Mas quem disse que Deus ainda tem a obrigação de olhar para nós? Os nossos pecados separam de Deus. A mão de Deus está disposta a salvar, a abençoar, os olhos estão atentos, mas os pecados fazem separação. Você já compreendeu? Cada vez que você peca e você erra, há um abismo enorme. E se não for Deus, pela tua misericórdia infinita e abundante, e superabundante, por meio de Jesus Cristo, por meio de mais ninguém, Ele se inclina. E veja que esse homem coloca o seu rosto em terra, porque nós somos pó. O que nós somos? Pó. Que nós levaremos para a eternidade? Nada. Que nós trouxemos aqui para a nossa terra? Trouxemos para o mundo, cada um de nós, aflição para cada um. Nós contribuímos para essa terra seja mais maldosa. É isso, irmão. Se não fosse Deus mudar o nosso coração, o seu coração, você já teria destruído a sua família. Você já teria destruído esse país. Se não fosse Deus, pela sua presença, pela sua palavra, ter nos mudado, nos feito conversos a Ele, o que seria de nossa família, nosso país, da empresa? Que prejuízo já teríamos feito? Esse homem representa cada um de nós com a nossa lepra. Aonde andamos, estamos lá, movendo e tocando e sujando tudo pela nossa atitude. Esse homem representa nós. Ele diz aqui, ele queria ser purificado, sim, mas era segundo plano. O primeiro passo que esse homem coloca: Senhor, o Senhor pode me ouvir? Quando ele chega lá, se quiseres, pode purificar. Essa é a grande questão, nosso problema da humanidade. Temos buscado a Deus. Alguém passa por enfermidade, por doença, por problemas, e aí? Você tem perguntado para Deus: Senhor, o Senhor quer? Tu queres resolver? Porque senão, eu fico como aqueles amigos de Daniel. Olha, vem, o Senhor pode nos livrar, se Ele quiser. E Jó, a sua grande poesia: ainda que Ele me mate, todavia eu ainda vou continuar servindo a esse Deus. A humanidade coloca os seus direitos. Eu tenho direito de ser purificado. Aliás, que culpa eu tenho de ser assim? A gente erra, a gente comete pecado, é mundano, se esquiva e diz assim: minha família, está nos meus genes, é uma herança que eu carrego, é assim. A maioria não passa de gente leprosa. Quem se aproxima de Jesus deve estar baseado no seu pedido, não o que a gente quer, mas o que Ele quer. E a oração do Senhor é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando as pessoas querem fazer a sua própria vontade, o Senhor diz assim: seja feita a sua vontade. E a nossa vontade, aquela doente vontade, só pode ser mudada na presença de Jesus. Olha só, Ele diz: podes purificar. Senhor, Jesus Cristo, o Senhor tem poder. O Senhor tem poder. E só o Senhor tem poder, e mais ninguém. Agora, muitos cristãos reconhecem o poder de Jesus Cristo, mas vão a Ele.
um barbeiro, diz assim: olha, você é um bom barbeiro, cabeleireiro, você corta com as pessoas. Olha só aquele mendigo, aquele mundo, todo o cabelo lá, tudo escapado. Por que você não dá o jeito dele? O cabeleireiro diz assim: ele não vem até aqui, eu não vou até lá. Se ele vier até aqui, vou lavar o seu cabelo, eu vou cortar. As pessoas não vêm até Cristo. Ele está anunciando, ele está falando: eu curo, eu salvo, eu liberto. Mas quem está disposto a dizer o seguinte: eu estou sujo? Quem está disposto? As pessoas fogem, as pessoas se escondem da presença de Jesus. Olha só esse homem, ele reconhece: Senhor, o Senhor tem poder. Esse homem, ele implora por salvação. Como nós vemos aqui, quando ele vai até o sacerdote, aquela doença física significa algo espiritual. A doença física significava algo espiritual. Muitos protestam aqui e acham que ele tem vontade. Jesus tem vontade, mas precisa da nossa vontade, não é essa. Irmãos, muitas vezes o Senhor Jesus busca e procura salvar aqueles que nem vão atrás. Mas isso é desculpa. Então eu vou ficar esperando em casa, no meu local, onde eu estou. Jesus vai me salvar lá. Olha, ele pode isso, mas ele chama a todos. E veja que essa vontade, a nossa vontade, pode ser mudada. Eu pergunto a você: a sua vontade já foi mudada? Você pode dizer como Paulo disse: agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e agora morrer é lucro. Veja quando ele diz assim: você que pode. Ele espera pela vontade de Cristo. Alguém que tem a vontade mudada em todas as coisas, irmãos, no diagnóstico, no plano bom até que você tem, no plano perfeito que você passou, você precisa esperar pela vontade de Cristo. Veja aqui no texto que Jesus então, vem aqui a ênfase, o Salvador, Jesus é o nome do Salvador, profundamente compadecido. Sem filho, eu quero. Essa é a questão. Você vê até mim, eu sei a sua situação. E a sua situação são de muitos. Mas eu não vou curar todos os negócios, até muitos. Mas eu vou curar o que eu quero. E eu tenho um propósito. Volto a falar, com tanta maldade no mundo, daquilo que o homem mesmo fez, que obrigação Deus tem de fazer alguma vontade ainda na terra? Nenhuma. Ele não está profundamente envaidecido. Ah, você me reconheceu, então agora eu vou te salvar. Você citou atributos meus, eu sou o Senhor. Você me procurou, olha que bom que me procuraram. Não foi por estar orgulhoso de alguém aos seus pés. Não foi por orgulho próprio. Não foi por uma satisfação. Agora vou demonstrar que eu tenho poder. Não foi isso. Mas foi profundamente compadecido. Irmãos, irmãs, quando Deus olha para a humanidade perdida, sim, Ele vê não aquilo que Ele causou, mas aquilo que o homem causou. Agora, dentre esses que causaram os males, você mesmo causou males a si mesmo, por alguma coisa. Jesus olha com compaixão diferente. Aquele que vai salvar ali, ele diz assim: por esse eu sou, por esse eu morro, por esse eu me entrego, por esse eu dou meu sangue. Então ali aquele homem leproso, ele diz assim: eu quero. Que resposta boa é você ouvir de Jesus: eu quero que você seja salvo. Que alegria
alegria deve brotar em nós. Deus se inclinando, vendo os seus erros, os seus vícios, a sua chatice, a sua teimosia, e dizer assim: você não é melhor do que ninguém, mas eu quero você, eu te purifico. E olha, veja o efeito do amor de Jesus. Imagine a angústia daquele homem procurando pela sua vida. É um homem acima de 40 anos, e ouve do Pai Eterno, Senhor dos Senhores, a alegria de ouvir: eu quero. É melhor do que uma proposta de emprego que você recebe. É melhor do que uma grande venda que você consegue. É melhor do que você ouvir um sim no casamento. É melhor do que você ouvir do médico: a sua filha, sua filha está salva. Ouvir que Jesus vai curar e vai salvar e ter com Ele na glória é a melhor notícia que esse homem recebeu. Não foi melhor do que uma bolada, uma grande indenização, de um grande livramento temporal. Ouvir assim de Jesus: você está curado. Veja que o texto nos diz ainda, ele espera a vontade de Cristo. O texto nos diz o quê? No mesmo instante, desapareceu a lepra. E não era assim. Não era assim. Uma lepra não era curada dessa maneira. Talvez você queira resolver o seu problema em etapas. Eu vou estar resolvendo, usando o jeito. Eu vou estar me libertando. Eu vou estar procurando. Eu tenho as minhas religiões, eu tenho os meus jeitos. Eu vou estar dando um jeito. Não. Esse homem já havia procurado, e quando encontra essa palavra, instantaneamente, imediatamente. Por que imediatamente isso? Porque o nosso mal deve ser curado imediatamente. O seu problema de pecado e o meu não tem 9 horas, não tem homeopatia, não tem terapias. Porque nós não vamos para o inferno, não vamos estar indo para o inferno em etapas. Você conhece o dia da manhã? Você conhece o seu estado de pecado? Aquele que conhece agora o seu estado de pecado e perdição deve implorar: Senhor, eu quero agora, é agora. É agora ou nunca, não tem talvez. Esse homem sabia de forma determinada: eu estou perdido, tem que ser agora. Senhor, se o Senhor quiser agora, porque se o Senhor não quiser agora, eu não sei. Nós queremos muitas coisas agora, mas o nosso problema interno de pecado a gente deixa para amanhã. Se o nosso carro apresenta alguns defeitos, nosso celular, nós já queremos corrigir aquilo, coloca para não acelerar, mas a nossa dureza espiritual, a nossa idolatria, o nosso vício, a gente quer ir curando em etapas. O ano que vem, depois eu vou colocar uma água em frente ao rádio, todo dia eu vou tomar essa água ungida, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma campanha e no final do mês vou estar liberto. Não é assim. O nosso mal eterno, contundente, estridente e arrogante deve ser tratado imediatamente. Então alguém que está procurando, eu estou procurando igreja, estou procurando buscar a palavra. Esse homem entrega a sua vida. Ele deve aguardar a nossa vontade, aguardar a resposta de Cristo. Qual que é a resposta de Cristo para o nosso pecado? Qual que é a resposta de Cristo? Arrependa-te, se aprume, confia na rocha. Essa é a resposta. Não é ore mais, cante mais, vista a camiseta de Jesus. Não é essa a resposta. A resposta de Deus é: converta-se.
brincadeira. Havia um livro muito antigo, dizia assim: o inferno não é brincadeira. Muito antigo. O inferno não é brincadeira. Não é questão assim, vou resolver no próximo sermão, tá? Viu, pastor? Ô irmão, eu vou estar vendo, porque também não é fácil, né? Deixar o pecado assim. Olha, esse pecado de 30 anos, não é fácil. Gente, esse homem não esperou a próxima campanha, o próximo sermão. Agora, quando ele recebe essa notícia, logo desapareceu. Irmãos, quando a gente se converte, Deus nos converte. O interessante é que a paz vem instantaneamente. O sentimento de perdão, aquele impacto, é crucial. E alguém percebe assim: você não é mais o mesmo. Eu olho assim, nova criatura, as coisas antigas passaram. E passaram, foi embora. Foi embora. O Salmo percebeu que ele jamais seria o mesmo. Então Jesus adverte para ele: olha, versículo 44. Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação. Olha, é espiritual, para servir de testemunho ao povo. Mas o crente desobediente aí, irmãos, a gente se converte. Não era a hora desse homem ainda falar que era Jesus, que estava naquele segredo desse ano. Não poderia ainda falar que é Jesus, porque havia o trabalho ainda, porque senão iam perseguir Jesus antes da hora. Então não anuncie, não fale. Mas olha só, alguém tem a sua vontade mudada. Você acha que eu não vou falar? É impossível não falar. Se você não tem falado de Cristo, do que Ele fez, pode ser que você nunca foi crucificado. Pode ser que você nunca encontrou com esse Cristo. Pode ser que você nunca se converteu. Cantamos aqui o cântico 334, em seguida dele. O primeiro playback que eu cantei, Luiz de Carvalho, uma foi esse cântico. Em 10 dias ou 15 dias, que eu cantei o playback, o LP, o playback. Você deve anunciar ao povo de Deus, fazer profissão de fé, classes de catecúmenos, congregar e dizer: irmãos, por esse homem aqui, ele me curou de um mal, não um mal necessário, um mal desnecessário. Eu não deveria viver leproso, não deveria estar em pecado. Nós não fomos criados para viver em pecado, fomos criados para viver em obediência. Mas o homem se envolveu em astúcias. Está lá. Pena que há pessoas que a sua vontade parece que não foi modificada e vive procurando cura aonde não há, salvação aonde não há, libertação aonde não há. Só há em Jesus. Existe entre nós algo semelhante, evidentemente, igual a Maléfica. Você percebeu assim? Você começa a desobedecer a Deus, como o Salmo diz: um abismo chama outro. É assim. Começa de um jeito, vai para outro. Assim foi com Davi. Se não fosse Deus a sua misericórdia, alterar a sua vontade, o pecado é uma praga. Assim como a lepra era contagiosa, nós pecadores podemos também contaminar o outro com o nosso pecado. Veja o que você está fazendo. As nossas ações podem influenciar muitos a continuarem em pecado. Esse homem disse assim: eu não quero mais ser motivo de contaminar ninguém, não quero mais isso. Senhor, muda a minha vontade, a minha história. Tal como a lepra, o pecado nos torna asqueroso.
incapaz de conviver com Deus. O pecado é algo incurável. Isaías vai falar ao seu povo lá, ao povo de Judá: a sua chaga é incurável. Mas ele diz aí o seguinte: se os seus pecados forem tão fortes, tão coloridos como a escarlate, o Senhor pode tornar puro como a neve. Assim foi com esse homem. E assim é com aquele que se chega a Jesus Cristo. Então você já teve consciência do seu pequeno pecado que é? Ou você que vive em pecado? O que é o pecado? O que é o pecado? Quer ser maior definição? É a transgressão da lei, ou a falta de conformidade com a lei de Deus. Não matarás, não dirás falso testemunho, não pensarás, não adulterarás, não farás para ti imagem futura, nada que é um certo. Guardarás o sábado. O Senhor pode, aquele que está em pecado, dizer hoje: eu quero. Aproximemos de Jesus Cristo, humildade do homem, arrependido, e confessemos a Ele que sem Ele, a nossa vida é vida de pecado. Você não pode, nós não podemos viver sem Deus. Ele quer a vida, Ele quer a luz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós nos afastarmos, o que seremos nós? Um leproso brasileiro. Leproso brasileiro. Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Nos abençoe. Amém.